Após este momento precioso de adoração, eu convido você a abrir sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27. É um texto muito conhecido de alguém que passou por este mundo e pôde vivenciar momento de paz, e ele nos faz uma grande promessa. Vivemos um tempo de muita turbulência, de agitação, até mesmo de uma certa desorganização. Mas quando a gente lê esse texto da palavra de Deus, essa promessa é para a gente tomar posse dela. João 14, versículo 27 diz assim: deixo com vocês a paz, a minha paz lhes dou, não lhes dou a paz como o mundo a dá, que o coração de vocês não fique angustiado, nem com medo. Amém, irmãos? Muitas vezes, nós nos esquecemos dessa promessa, e nós vamos falar hoje sobre a paz de Jesus. A paz de Jesus, ela é fundamental, ela é bem-vinda, e ela é necessária. Parece que há em nós, seres humanos, uma tendência que nos carrega, que nos puxa para o mal, que nos leva para, muitas vezes, desavenças, conflitos, turbulência, como nos dias que estamos vivendo. E essa palavra, ela é importante porque a gente precisa ter a certeza de que temos alguém que passou por aqui e pode demonstrar na prática como é viver em um mundo em turbulência, mas você ter uma paz interior. E essa paz, Jesus é quem dá. Há um texto muito interessante em Romanos, no capítulo 3, versículo 15 a 18, diz assim: os seus pés são velozes para derramar sangue, nos seus caminhos há destruição e miséria. Versículo 17, eles não conhecem o caminho da paz. Versículo 18, Romanos 3:18, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Quando lemos um texto desse, nós vamos perceber que é uma citação lá do Antigo Testamento, no livro do profeta Isaías, no capítulo 59, versículos 7 e 8, e também em Provérbios, capítulo 1, 15 e 16. Provérbio diz assim: meu filho, não vá pela vereda dessa gente, afaste os pés do caminho que eles seguem. Versículo 16, Provérbios 1, 16, pois os pés deles correm para fazer o mal, estão sempre prontos para derramar sangue. E isso a gente vai descobrir que a humanidade, de um modo geral, a sua história está manchada de guerras, de violência, de sangue derramado.
essa desumanidade do homem contra o próprio homem, isso é terrível, isso é espantoso, isto é incrível. Como a gente que podemos pensar, podemos ser adversário um dos outros e cair, descambar para o mal. E por incrível que pareça, quando você vai procurar os compêndios da história, aqueles que conseguiram exterminar maior número de pessoas, que mais conquistaram pela violência, que criaram grandes e terríveis sofrimentos, que derramaram muito sangue, nós vamos perceber, estes é que são lembrados. Uma das coisas também que nos deixa assim, até muito triste, é que as novelas, muita parte dos filmes que são transmitidos pela mídia em geral, tudo tem como foco uma violência. E quanto maior for ela, mais audiência vai ter. Há muito tempo atrás, alguém estava no alto de um edifício, querendo se jogar dali, e a multidão embaixo, torcendo para que ele se jogasse. Quando as autoridades ali, os bombeiros, conseguiram tirar a ideia daquela pessoa, muitos deles saíram, queria ver sangue derramado. Isso é uma coisa que está entrelaçado no ser humano. Os pés são um símbolo bem apropriado para aqueles que fazem o derramamento de sangue. Através deles nós temos essa ideia dos ataques, dos roubos, dos furtos, dos homicídios, quando alguém usa sua força para debilitar o outro e levar vantagem. O texto de Isaías, capítulo 59, versículos 7 e 8, essas palavras, lá no contexto do livro de Isaías, elas apontam para um tempo do reinado de Manassés, que está registrado no Antigo Testamento. Manassés foi um dos reis que mais derramaram sangue inocente, que tingiu a cidade de Jerusalém com sangue, de uma ponta a outra. Manassés é o símbolo daqueles homens que agora, sem a menor misericórdia, espalham a morte à face da terra. Romanos capítulo 3, versículo 16, nos seus caminhos há destruição e miséria. Aqui a palavra que é traduzida por destruição lá no original, tem um símbolo muito forte de calamidade, de ferimento, desapontamento, miséria e ruína. Quando mulheres, crianças deixadas de lado pela violência, a angústia humana que é provocada pela destruição da vida e da propriedade. Quantas vezes a gente percebe que há uma onda em nossos dias para levar a questão do aborto como algo permitido e autorizado pelo governo. E existem pessoas que têm até uma certa cultura que vão dizer
que uma criança com 3 meses de vida ainda pode ser levada para ser jogada fora. Gente inteligente que prega e divulga esta violência, derramamento de sangue na concepção de uma criança. São pessoas que provocam a desolação e uma miséria, e isso enfraquece o ser humano e tira o foco daquilo pelo qual nós fomos formados por Deus para sermos seus adoradores. O historiador Plínio, ele descreveu o governo do Império Romano de Domiciano com esses termos. Olha só: essa destruição não pertence apenas aos reis e ao imperador, mas também ao ser humano de um modo geral, quando trazem a desgraça e a miséria. Há um dos poemas de Homero, dos poemas épicos, que fala sobre a guerra de Troia, onde os gregos, que aparentemente tinham perdido a batalha, eles levam um cavalo muito grande, de madeira, e foi deixado ali junto aos muros de Troia como um presente. Mas aquele grande cavalo estava cheio de soldados, e eles levaram para dentro dos portais da cidade, e à noite os soldados saíram. Este é o presente de grego que a própria humanidade aplaude. Isso é muito, muito terrível. A gente precisa então voltar os nossos pensamentos para os ensinos da palavra. Romanos 3, 17 e 18 diz assim: eles não conhecem o caminho da paz, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Versículo 18: quando alguém não conhece o caminho da paz, então está a serviço do inimigo de nossas almas, trazendo uma inimizade, uma ruptura da comunhão do homem com Deus. E o homem está alienado do seu próprio ser, como também traz e amplifica esta alienação ao seu semelhante. Tudo começou com a queda lá no Éden, da rebelião contra Deus. A verdadeira natureza humana, ela foi deformada, e ali entrou toda a desgraça, toda a corrupção das qualidades morais, e o homem caiu pelo caminho dos vícios, do pecado, da desgraça. Mas o que mais nos entristece é que as pessoas rejeitam a promessa de uma vida melhor, uma vida de paz que Jesus oferece. Não conseguem se firmar nos caminhos que foram deixados para a gente seguir, caminhos para a salvação, para a comunhão com Deus. Então preferem estar no caminho da violência. Quando a gente hoje vê os noticiários, atitudes de grande violência, agitações perturbadoras, desordem de toda a ordem, nos leva a pensar: por quê? Por que isso acontece com seres humanos? Mas nós sabemos de onde
se originou todo este conflito que vemos em nossa sociedade, quando a gente percebe que há um grande desrespeito às leis, que se fossem seguidas como estão ali na Constituição, esse país seria bem melhor. Haveria mais uma possibilidade de convivência em paz. Isso nos entristece. E aí vem os escândalos, as divisões, tudo vai ter origem, vai proceder da mesma fonte. O coração humano corrompido, perdido. A perversão que acontece na vida de homens que não querem buscar e seguir a Deus. Aqueles que se deixam envolver por essas coisas, na realidade, estes não são filhos da paz. Não conhecem a paz que Cristo dá. Ou então, pelo menos temporariamente, estão se afastando do caminho que o Senhor Jesus veio trazer, o caminho da paz. E aí nós vamos encontrar na história muitas coisas que nos entristecem, até mesmo no seio da igreja evangélica. Se vocês perceberem, não há uma verdadeira sintonia nas denominações. A gente percebe que parece que nós servimos a um Deus diferente, ou que cada um está servindo um Deus. Aí você vai perceber que há uma certa confusão religiosa em nossos dias. Há muitos anos atrás, ali na Igreja Batista em Jardim Guanabara, nós fizemos um congresso. Pastor Edson Queiroz, saudoso pastor, veio de São Paulo, e nós, a pedido dele, disse: olha, convida todas as denominações aqui da Ilha do Governador. E eu fui incumbido de fazer essa divulgação. Na época, não sei se vocês vão acreditar no que eu estou falando, eu encontrei na ilha 80 nomes de denominações diferentes. Igrejas com nomes diferentes, com alvarás diferentes. Não existe mais nem nomes para botar. Quando alguém vai registrar um nome de uma igreja, não tem mais nome. Aí você vai fazer uma busca ali, tem até a igreja o Cúspide de Cristo. Vocês acreditam? Uma igreja com esse nome. Há muito tempos atrás, eu li um livro espetacular de Ed Silvoso, Ed Silvoso, o nome dele. Ele escreveu um livro com quase 300 páginas, falando sobre o evangelismo, como se deve fazer, e ele fez ali um plano piloto numa cidade argentina, chamada Resistência. Alguém já ouviu falar nessa cidade? Existe essa cidade na Argentina, cidade de Resistência. Por que ele buscou aquela cidade? Uma cidade aproximadamente com uns 400 mil habitantes, um pouco inferior à Ilha do Governador, que eu acho que aqui deve estar uns 500 mil, né? Faz uma ideia, né? Por aí. Uma cidade como uma Ilha do Governador, na Argentina, chamada Resistência. Ele encontrou lá 13 igrejas. E essas 13 igrejas na cidade de Resistência, na Argentina, ele pôde perceber que elas não se falavam umas com as outras. E ele perguntou: mas como? Por quê? Não, porque todas elas saíram de facções. Um grupo se desentendia lá e abria uma nova igreja. E ele diz: olha, nós vamos fazer o seguinte, vamos mudar isso aí, não está certo. Vamos orar juntos, vamos fazer um trabalho junto. E
dessas 13 igrejas, apenas uma delas não quis participar. E eles fizeram uma coisa muito linda, que colocaram o nome de farol. Eram grupos que foram espalhados por toda a cidade, 600 faróis, 600 grupos de crentes orando em favor da cidade. Fizeram várias pequenas campanhas evangelísticas e depois marcaram uma grande campanha num estádio de futebol com todas as denominações. E foi difícil chegar à conclusão de qual nome teria, e decidiram que a Igreja de Cristo, todas elas com esse lema, e ali fizeram uma grande colheita de aproximadamente um crescimento, estatística feita 2 anos depois, de 500% de crentes, que foram resultados porque aquele grupo de crentes em Cristo Jesus quebraram as suas desavenças e colocaram o nome de Cristo como ponto principal. Talvez seja isso que o nosso país esteja precisando, dessa unidade, pelo menos no sentido de evangelismo. Evidentemente que as doutrinas, elas têm um grande valor dentro da igreja, mas isso não pode servir como empecilho para a pregação do evangelho. Hoje é muito comum pastores pescando dentro das igrejas, aí bota um nome lá, pula um pouquinho mais alto e acha que assim vai levar as pessoas, e a gente vai entender que todos nós, líderes, pastores, bispos, todos eles, somos todos iguais. Quem que tem que aparecer é o nome de Jesus. Finalizando esta palavra, eu gostaria de fechar com um dos textos mais importantes, que vai, digamos, fechar com chave de ouro essa minha palavra. Filipenses 4, versículo 7, diz assim: que a paz de Deus, que excede todo entendimento, possa guardar o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus, e que nós possamos, irmãos, focar no seguinte: em tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês, pois o Deus da paz está com vocês. Amém? Que Deus nos abençoe e nos faça compreender que verdadeiramente Jesus, Ele não só promete a paz, Ele a vivenciou e deixou para nós o como fazer. Que Deus abençoe.